Oi, oi, galerinha do nono ano, estamos de volta para a nossa segunda aulinha de hoje. Na aula de agora, a gente vai falar sobre a lei dos senos e dos cossenos. É o conteúdo seguinte, tá, gente? Quem estiver com o livro-texto aí, é na página 350. Gente, antes da gente começar, não sei se por acaso ficou alguma dúvida da aula anterior, mas talvez vocês estejam se perguntando se vocês terão que demonstrar, igual eu fiz, né? Igual eu encontrei a fórmula pro triângulo, o lado oposto do triângulo acutângulo ou o lado oposto do triângulo obtusângulo. Não, galerinha. Ali eu só mostrei como é que eles chegaram à fórmula. Vocês já vão poder usar a fórmula direta, tá? Já sabendo a fórmula, só aplicar ela no exercício, tá bom? É porque nós, professores de matemática, gostamos bastante desse tipo de demonstração para vocês verem que as fórmulas não saíram do nada, tá? Sempre é um conteúdo conectado ao outro, por isso que a gente consegue chegar a essas fórmulas. Assim como as da aula de hoje, vocês também poderiam encontrar a fórmula da lei dos senos e dos cossenos, demonstrar, né? Assim como a prova também poderia demonstrar as fórmulas de cada uma dessas leis. Mas, para não atrasar tanto a aula, as duas demonstrações, tanto da lei dos senos como da lei dos cossenos, vai estar separadinha numa aula à parte, logo abaixo da aula de hoje, tá bom? Aí quem tiver o interesse em saber como que eles descobriram essas duas novas fórmulas, fique à vontade para assistir essas duas aulas, tá bom? Mas nas nossas aulas, provas e atividades, o mais importante é vocês saberem qual é a fórmula e aonde, né? Em qual tipo de exercício aplicar cada uma delas, tá bom? Bom, vamos lá, dar continuidade. Bom, tanto a lei dos senos como a dos cossenos, ela acontece em um triângulo qualquer, tá? De preferência sem ser retângulo, porque sendo retângulo a gente já tem várias outras fórmulas que a gente pode usar, né? Pitágoras, relações métricas e trigonométricas. A lei dos senos e dos cossenos é para um triângulo qualquer. Então tá aí meu triângulo ABC, de ladinhos A, B e C, ângulo A, ângulo B e ângulo C. O que diz a lei dos senos, tá bom? Tá lá no livrinho de vocês, ele fala que em qualquer triângulo, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Então, tá aqui a formulinha. Cada ladinho, o lado A, o lado B e o lado C, são proporcionais, ou seja, a gente consegue formar uma proporção, né? Aos seus ângulos opostos, ó, ao seno de A, ao seno de B, ao seno de C, tá bom? Então, cada um sendo dividido pelo seno do seu ângulo correspondente. Facinho de lembrar, né? Ó, A e A, B e B, C e C, e a gente usa o seno para fazer essa expressãozinha, ok? Bom, vamos aplicar, né? Como é que a gente usa? A gente vai usar as três de uma vez? Não. Vocês sabem bem, já viram até em Tales também, que normalmente numa proporção a gente faz de 2 em 2, tá bom? Então vamos lá. Primeiro exemplinho aí que eu peguei é este. No triângulo a seguir, determine a medida do lado AC, tendo em vista as medidas presentes nele. Use raiz de 2 igual a 1,4 e raiz de 3 igual a 1,7. Então, tá aqui o triângulo, vocês veem que ele não é retângulo, então, como eu falei, na maioria das vezes da lei dos senos, ele, apesar de valer para qualquer triângulo, ele é mais utilizado em triângulos que não sejam retângulos, porque, como eu falei antes, a gente consegue usar várias outras fórmulas no triângulo retângulo. Então, x, 10, 60 e 45. Como a gente só tem o ângulo A e o ângulo B, a gente só vai usar essas duas primeiras partes do da nossa equaçãozinha, tá bom? Então, seria A sobre o seno de A igual ao B sobre o seno de B, ok? Bom, agora a gente só precisa
substituir os valores. O ângulo A é 60 graus, o ângulo B é 45 graus, e esses dois valores, esse aqui é o nosso Azinho e esse é o nosso Bzinho, tá? Não pode esquecer, né, galera? Ó, ângulo A oposto é o Azinho. Ângulo B, o lado que está oposto, Bzinho, né? Então, vamos lá substituir. Então, 10 sobre o seno do ângulo A, que é 60 graus, igual ao B, que é um x, sobre o seno de 45 graus. Bom, aí aqui, aquela famosa tabelinha que a gente revisou nas últimas aulas, tá? A gente sempre, praticamente em quase todo exercício de seno, cosseno e tangente, nós iremos utilizar os dados daquela tabelinha. Então, não se esqueçam de treinar como construir aquela tabelinha, tá bom, galera? Então, vamos lá. Substituir aqui. Ficaria 10 sobre o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, igual a x sobre seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Eu vou cancelar esses dois aqui do denominador, que está nos dois lados, e vou substituir, que ele pediu, né? Use 1,7 e aqui seria 1,4, ok? E vamos multiplicar cruzado. Eu vou até escrever de novo, tá? Ó, ficaria o 10 e 1,7 igual ao x e 1,4, tá bom? Então, é porque ele pede para a gente usar. Então, a gente substitui. E o 2 a gente cortou. Multiplicando cruzado, a gente tem 1,7x, né? 1,7 vezes x, 10 vezes 1,4, isso dá 14. X vai ser 14 dividido por 1,7. Fazendo continha, a gente encontra aproximadamente 8,2. Só isso. Tá vendo? Bem simples. Se a gente souber a fórmula, só substituir. E, claro, lembrar da tabelinha do seno, cosseno e tangente, tá, galera? Vamos para o próximo exercício. Considere o triângulo retângulo a seguir. Então, tá aqui meu triângulo retângulo. Com certeza, esse aqui é o nosso ângulozinho reto. Era para vir desenhado, tá, gente? Não sei por que não veio. Vamos lá. Ele diz que esse A é 120 graus. AB é igual a AC. Esse lado é igual a esse e mede 1 centímetro. E ele quer saber quem é AD. Então, ele quer saber esse pedacinho. Então, eu vou chamar ele de X. Nós temos duas maneiras diferentes de resolver este exercício. Professora, você disse que normalmente é em triângulo qualquer, não em um triângulo retângulo. Realmente. Mas essa característica aqui que ele está colocando do triângulo retângulo é até para ajudar a gente a resolver o exercício, tá, galera? Bom, olha só. A gente pode aplicar a lei dos senos ou no triângulo ACD, tá bom? Ou no triângulo ABD, tanto faz, tá? Em qualquer um deles, a resposta vai ser exatamente igual, tá? Eu vou fazer em um deles e vocês podem tentar fazer no outro para ver que vai achar o mesmo resultado, tá? Beleza. Mas, professora, não tem nada no exercício, como é que a gente vai resolver? Vamos lá, devagarzinho. Por isso que ele deu algumas informações. Triângulo retângulo, tá aqui 90 graus. Se AB é igual a AC, significa que esse triângulo retângulo é isósceles. Se ele é isósceles, que tem dois lados iguais, ele tem também dois ângulos iguais. Bom, se aqui é 90, o ângulo C e o ângulo B são iguaizinhos. Iguaizinhos a quanto? Muito bem, 45. Por que, professora, 45? Porque se dentro de um triângulo qualquer é 180 graus, eu já tenho 90, falta 90. Como eles são iguais, então 45, 45, tá? Então, como é que vai ficar agora esse meu triângulo ACD? Vou desenhar ele aqui, ó.
A, C e D. As informações que eu tenho é 1, X, 45. Tá faltando um ângulo, prof. Tá mesmo? Olha lá. Se ele deu que aqui é 120, quem é esse que tá do ladinho do 120? Suplementar, né? 60 graus, ó. Então, esse é 60 graus, tá bom? Pronto, agora a gente tem dois ângulos e dois lados. Se eu quiser fazer com esse triângulo menorzinho, ABD, a gente vai precisar de uma dica, que talvez não tenha no livro aí na lei dos senos, mas tem na lei dos cossenos. Que vocês, na verdade, vão aprender também ano que vem, quando for ver trigonometria, que vão ver ângulos maiores que 90 graus, né? É o seguinte, ó. O seno de 180 menos x é igual ao seno de x. O que significa isso, professora? Quando o ângulo for maior que 90, você vai substituir, fazer uma continha. Você vai pegar 180 menos 120 graus. Isso é quanto? 60, não é? Então, o seno de 120 é igualzinho ao seno de 60 graus, tá? Isso aqui vocês vão aprender ano que vem. A gente tem no círculo trigonométrico vai até 360, mas os ângulos eles têm umas características em comum. Então, o ângulo de 120 é a mesma coisa que o ângulo de 60. No valor do seno é exatamente igual, tá bom? Eles só estão com o que a gente chama em quadrantes diferentes. Mas como aqui a gente conseguiu resolver achando 60 graus aqui do outro lado, a gente não vai precisar usar desse artifício. Mas anotem, vai que tem alguma questão aí no livro ou na nossa prova que precise fazer essa transformação, tá bom? Então fica a dica aí para vocês, não esqueçam, tá? É uma dica muito importante, não esqueçam, tá? Anotem aí. Bom, vamos resolver aqui. A lei do seno diz que eu tenho que pegar um lado e o seno do ângulo correspondente, né? Então, vamos lá. Se eu pegar o lado x, ó, o lado x, o seno vai ser de quantos graus? Ó, quem está oposto ao x? 45. Se eu pegar o lado 1, quem está oposto é o seno de 60 graus. Tá bem parecido com o exercício anterior. A única diferença nesse é que ele dá umas outras informações que a gente tem que lembrar, né? Então, aqui, x sobre raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45, 1 sobre raiz de 3 sobre 2. Do mesmo jeito, a gente pode cancelar esse 2 com esse 2, multiplicar cruzado, teremos que raiz de 3x é igual a raiz de 2 vezes 1, que é raiz de 2. Passa dividindo, raiz de 2 sobre raiz de 3. Não pode, lembra? Raiz de 3, raiz de 3. Essa continha vai dar raiz de 6, 2 vezes 3, sobre raiz de 9. Mas a raiz de 9 é 3. Então, descobrimos. Prontinho. Achamos o resultado, tá bom? Bom, agora a gente vai para uma outra característica da lei dos senos, tá? Na lei dos senos, aqui, ó, A sobre seno de A, B sobre seno de B, C sobre seno de C, apareceu uma novidade aqui para vocês. Estão vendo aqui? Estão vendo aqui, ó, esse 2R. O que significa esse 2R? Esse R é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo, tá? Então, o triângulo está inscrito dentro de uma circunferência de raio R. Então, na lei dos senos, vai que num exercício ele te deu esse raio e não te deu alguma outra coisa, né, que está faltando num triângulo. Então, a gente também pode usar essa formulinha aqui, igual a 2R. Ah, vai sempre usar esse igual a 2R? Só se o exercício tiver desenhado, né, o triângulo estiver desenhado dentro de um círculo, tá bom? Então, lá no nosso livrinho, tem o exercício 15, que fala exatamente sobre isso. Calcule a medida do raio da circunferência circunscrita ao triângulo ABC, sabendo que o lado BC mede 10. Então, BC mede 10 centímetros e o ângulo A
mede 45 graus. Lembrem que o lado BC, ó, o lado BC é o nosso famoso Azinho, né? Então, agora, a gente vai usar isso tudo. Precisa de mais um ângulo e mais um lado? Não, ó. Eu vou usar A sobre seno de A, que é o primeiro, que são os valores que ele deu pra gente, igual a 2R. Então, vamos lá substituir. A é 10 centímetros, o seno de 45 graus, que é o ângulo, igual a 2R. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Galerinha, eu vou passar para cá, tá? Então, ficaria 10 sobre raiz de 2 sobre 2 igual a 2R. Eu vou pegar tudo isso daqui e vou passar para lá multiplicando, certo? Então, ficou 10 igual a 2R vezes raiz de 2 sobre 2. Vamos cortar, né? 2 com 2. Esse raiz de 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. 10 dividido por raiz de 2 é igual a R. Não pode, não é? Ficar essa raizinha embaixo. Então, a gente racionaliza. R é igual a 10 raiz de 2 sobre 2. Logo, o nosso raio é 5 raiz de 2 centímetros. Beleza? Pronto. Bora lá continuar. Lei dos cossenos. Na lei dos cossenos, a gente tem o mesmo triângulo com os mesmos ladinhos ABC, com os mesmos ângulos A, B e C. E a fórmula é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de A. Bom, essa formulinha a gente pode trocar o A, B e o C de lugar, tá? Então, tudo depende de quem tá faltando e de qual ângulo aparece na nossa continha, tá? Que se vocês perceberem, ó, o A cosseno de A, tá? Esse BC e esse BC que tá aqui, tá bom, galera? Eles têm a relação, tá bom? Então, essa formulinha também é a demonstração, quem quiser vai estar na aulinha logo depois da minha, tá bom? E aqui você pode trocar, ó. Se eu botar que aqui é B no lugar desse A, né? B ao quadrado, vou só escrever aqui rapidinho. Se for B ao quadrado, aqui dentro vai ficar A ao quadrado mais C ao quadrado, que são os outros dois lados. Se eu pegar C ao quadrado, aqui vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Aí, menos 2 vezes o cosseno do B, o cosseno do C, tá? Sempre o primeiro e o último vão ser a mesma letrinha, tá bom? E aqui dentro vão ser esses dois que estão depois do igual, né? A, C. E aqui, A e B, tá? Mas normalmente a gente pode usar só essa e verificar, sempre começar pelo ângulo que ele tá te dando no exercício e o lado oposto a ele, tá bom? Não tem problema nenhum. Bom, vamos ver como é que fica aí no exercício, ó. Nesse exemplo. Tá vendo que eu peguei vários de faculdade para vocês, para não ficar só com aqueles exercíciozinhos mais básicos. Apesar de esses estarem bem simples, a gente achar que, só porque tá na faculdade vai ser mais difícil. Não é não, tá? Vamos lá. Dois lados de um terreno de forma triangular medem 15 e 10 metros, formando um ângulo de 60 graus, como a figura abaixo. Faltou a pergunta. Quem é o valor do terceiro lado, tá? Quem seria esse X? Tá vendo que aqui não tem nem A, B e C? Então, se eu quiser, eu posso botar A, B e C. Mas não precisa. O que tem que acontecer na lei dos senos? Você olha aonde está aparecendo o ângulo. Então, a gente vai começar por esse daqui, tá? Então, eu começo x ao quadrado, que é o ângulo oposto. Lembra até a matéria que a gente viu agora há pouco, né? Na primeira aula. 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado, que são os outros dois lados. Lembra muito o Teorema de Pitágoras e a matéria da aula passada, né? Aí aqui vem menos 2 vezes. Quem vai estar junto com 2? Esses dois valorezinhos aqui, ó. 10 e 15, que são esses dois que estão aqui, ó. B e C, B e C. 10, 15,
cosseno do ângulo. Qual ângulo? O ângulo que tá, né, aqui, ó, marcadinho, 60 graus. Vamos lá resolver. X ao quadrado dá 100, 225, menos 2 vezes 10 dá 20, 20 vezes 15 dá 300, né? Cosseno de 60 graus. Vocês lembram quanto que é o cosseno de 60 graus? Tá vendo a tabelinha, a famosa tabelinha que não pode esquecer? É meio, né? O cosseno de 60? Sim, é meio. Bom, aqui, tem que tirar MMC? Não, é uma multiplicação. Ó. Se é uma multiplicação, vai ficar 300 vezes meio, dá pra gente simplificar, na verdade vira 150, certo? X ao quadrado vai ser igual a 100 mais 225 é 325, menos 150 é 175, né? Tirando a raiz de 175, vocês vão fatorar, tá, galerinha? Então, fatorando bonitinho 175, vocês vão achar 5 raiz de 7 metros. Pronto. Então, é muita fórmula, galera, eu sei, muita mesmo. Então, que nem eu falei desde a primeira aula, né, desde segunda-feira, anotem tudo no papelzinho. Quando vocês forem fazer o exercício, aí vocês vão fazendo e olhando esse papelzinho. Vai treinando, que aí não esquece, tá? Vamos lá para o próximo. Esse aqui já começou, eu nem botei o exercício, é do livro, ó, do nosso livro. Determine a distância aproximada entre os pontos A e B, que é justamente esse pedacinho aqui, né, X. Mas vocês veem que aparece um ângulo de 120 graus. Lembra que a gente fez no seno? No cosseno é um pouquinho diferente. O que mudou, ó? O sinal de menos. Essa dica tá no livro, a outra não tá, não sei porquê, né? Mas enfim, no seno o resultado é exatamente igual, no cosseno é negativo. Então, nesse caso, que esse ângulo é de 120 graus, eu venho aqui, 180 menos 120 é 60. Então, o nosso cosseno de 120 vai ser igual ao menos cosseno de 60, tá? Vai ter esse sinalzinho aqui de menos. Também é uma outra dica que não pode esquecer, ok? Vocês vão ver ano que vem, mas vai que cai um exercício aí na EPICAR ou no Colégio Naval ou num concursinho aí para vocês, pais, que tenha isso para vocês não esquecerem, tá? Então, é menos cosseno de 60 graus. Como a gente sabe que o cosseno de 60 é meio, a gente acabou de ver no exercício anterior, o que acontece? O cosseno de 120 vai ser igual a menos meio, tá? Só muda o sinal, beleza? Bom, vamos lá resolver, ó. Tá, o ângulo tá aqui, então eu vou começar pelo meu x. X ao quadrado é igual ao 2 ao quadrado mais o 2 ao quadrado. Quem quiser já pode colocar direto. Aí vem menos, deixa eu só escrever a formulinha aqui, ó. Para caso alguém, claro, não dá para lembrar assim, né? Então, de tudo, né, prof? Beleza, tá aqui, ó. Então, x ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Duas vezes são esses dois valores, ó, o b e c, galera, ó. 2 e 2. E a gente acabou de ver que esse aqui veio, né? É isso aqui que acontece. Então, é menos meio, tá? Porque o ângulo aqui é de 120 graus e o cosseno dá menos meio. Então, vem aqui, menos meio. O que vai mudar com esse menos meio? Que quando vai ficar menos com menos, vira mais. Ó, 2 daqui vai embora com outro 2 dali. Continuando, o x ao quadrado vai ficar 4 mais 4, né? Menos, aqui eu já cortei, menos com menos vira mais, 2 vezes 2, 4. Então, dá raiz de quanto? 4, 8, 12. Tirando a raiz de 12, fatorando, dá 2 raiz de 3 metros. Pronto. Acabamos mais um, tá? Bom, agora eu separei 2 exercícios onde tá ou lei dos senos
ou lei dos cossenos. Como que eu vou saber diferenciar qual que eu vou usar? Bom, gente, o mais fácil para a gente lembrar é o seguinte. Na lei do cosseno, só tem um ângulo, tá? E já na lei dos senos, tem que ter dois ângulos, né? Se não tiver o círculo, óbvio. Mas, normalmente, na lei dos senos, a gente tem dois ângulos. Na lei dos cossenos, eu só preciso de um ângulo, ok? Vamos lá para o exercício. Não é do livro, tá? Adivinha de onde é? Da PUC de Campinas. Vamos ver aqui. O relógio que está na torre do Big Ben foi construído com um ponteiro grande medindo 4,7 metros e o ponteiro pequeno medindo 2,7 metros. Exatamente às 2 horas, a distância entre as pontas que marcam o tempo dos dois ponteiros é de aproximadamente... Vamos lá. Bom, tá aqui o meu reloginho. Ah, professora, eu vou ter que desenhar? O ideal é que você desenhe ou o relógio ou o triângulo. Tá aqui os dois ponteiros, marcando 2 horas. Ele fala que esse maior mede 4,7 e o menor mede 2,7. E qual é a distância, ele quer saber, entre as duas pontas. Ele quer saber esse pedacinho aqui, ó, que seria o nosso X. E ele te dá que aqui é 4,7 e que aqui é 2,7. Professora do céu, não tem nem ângulo. Como é que eu vou saber se eu vou usar a lei do seno ou a lei dos cossenos? Ah, mas vocês sabem, tenho certeza. Sabe por quê? Porque o relógio é um círculo. E um círculo inteiro tem 360 graus. Eu tenho certeza que vocês já viram essa matéria em algum outro lugar de ângulos, não já viram? E se está dividido o círculo em 12 partes iguais, cada parte vale 30 graus. Se cada parte vale 30 graus, 2 horas da tarde vale exatamente 60 graus. Certo, gente? Ó, o círculo, que é o do relógio, tem 360, está dividido em 12 partes. Então, significa que cada parte vale 30 graus. Como são 2 horas vezes 2, 60 graus. Só apareceu um ângulo. Se só aparecer um ângulo, galera, nós iremos usar qual lei? Digam aí para mim no chat. Lei dos senos ou lei dos cossenos? Muito bem, galera. Lei dos cossenos. Tá certo? A lei dos cossenos, vou escrever a formulinha. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Parece Pitágoras, mas aí eu ponho um BC, cosseno do ângulo A. Substituindo os valores. Ó, lembra que esse A é 60 graus, tá certo? Cosseno de 60 graus, pela nossa famosa tabelinha, é meio. Professora, só coloca 60, né? É porque é um número até mais fácil pra gente fazer as continhas, né, gente? Mas às vezes aparecem os outros também, tá? Não se preocupe, não. Foi coincidência, tá? Então, vamos lá. O lado que eu quero descobrir que tá oposto ao ângulo de 60 graus é o X, tá, gente? Então, X ao quadrado. Os outros dois lados são 4,7 ao quadrado, 2,7 ao quadrado, menos 2 vezes 4,7 vezes 2,7, vezes o cosseno de 60 graus, que é meio. Esse 2 vai embora com esse 2. O chatinho aqui é que a conta vai dar uns numerozinhos feios, né? Porque 4,7 vezes 4,7 dá 22,09, mais 2,7 vezes 2,7 é 7,29, menos 4,7 vezes 2,7, 12,69. Bom, vamos lá, fazer continha, né? X ao quadrado, se eu somar aqui dá 29,38 menos 12,69. Vou tirar a raiz desse número feio, né, galera? Calculadora aí vai ajudar bastante. 0,9, 16,69. Tirando a raizinha básica desse número lindo. Ai, ai, gente. Dá aproximadamente 4,09.
Vou arredondar, tá? 4,09. Pronto, metros. Ok? Pronto, acabou. Só isso. Bora pro próximo. E o último seria esse da Epicar. Mas, como a gente já passou do nosso tempinho, fica como um desafio. Tá bom? Eu quero que vocês tentem encontrar a resposta desse exercício e coloca lá para mim. Vou tirar esse desafio para vocês poderem dar um print screen aí da tela, para quem quiser resolver, tá bom? E me mandar lá no fórum de dúvidas esse desafio, ok? Ou mesmo, professora, não consegui resolver, me ajuda, me manda aí o gabarito, alguma coisa assim, tá bom, galera? Bom, por hoje é só. Não esqueçam de tentar realizar o desafio. Fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês. E até semana que vem. Beijo, galera. Tchau, tchau.